Todos bem? Eu também. Bom, primeiro nós vamos cantar o hino do Corinthians, tá bom? Todo mundo? Todo mundo em pé com a mão no coração. Roberta não gostou muito, né? Fazer o quê, né, gente? Tem gente que nasce para ser feliz, tem gente que nasce para sofrer. Vai fazer o quê? É karma. Quem mandou desobedecer a mãe na outra encarnação? Mas um dia acontece que a pessoa morre. Ou de doença, ou de acidente, ou de qualquer outra coisa, né? A pessoa morre. Se ela não for muito preparada espiritualmente, se ela não tiver muita noção da evangelização, do mundo espiritual, o espírito fica um pouco perdido lá no espaço. Ele não sabe, principalmente se for uma morte de repente. Quando a pessoa fica em coma muito tempo, ela vai se acostumando com a ideia. Quando ela dorme, os amparadores vêm, faz ela sonhar com alguma coisa. De certa forma ela vai se preparando, mas quando a morte é súbita, ela chega lá no mundo espiritual perdida, ela não sabe o que está acontecendo. Porque quando ela se olha, ela vê o corpo normal, e ela sente fome, e ela sente sede, ela sente frio, ela sente calor, ela sente tudo, porque ela imagina que ela ainda esteja com o corpo físico. E esse processo muitas vezes demora muito tempo. Semanas, meses, anos, demora um tempo danado. Então ela fica meio que perdida, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e ela começa a emitir uma vibração mental de uma certa categoria. Bom, nós somos milhões de pessoas aqui no planeta Terra. E uma dessas pessoas do planeta Terra, ou mais que uma, acaba tendo a mesma vibração que aquela pessoa. A coisa acaba combinando. Quando você liga o rádio lá para colocar numa emissora de rádio, ela tem uma vibração, uma onda, e ela conecta lá com a antena, lá com as ondas que estão no ar, e a emissora fala com você e você fala com ela. Muito bem. É mais ou menos igual. Então a pessoa, às vezes, ela morreu de uma doença, está com dor no coração, dor no estômago, dor na cabeça, e ela acaba, de uma certa forma, se conectando com a gente, porque a gente está mais ou menos pensando igual ela. Porque às vezes não é só a dor que ela tem, às vezes ela sentia muita raiva de alguém, a gente também está sentindo, às vezes ela tinha ódio de alguém, a gente está sentindo, às vezes ela tinha vícios, que a gente também tem. Às vezes ela gostava de falar mal da vizinha, a gente também gosta. Tem uma lá que é o especial, falo mal dela todo dia. Enquanto ela não pagar meu condomínio, eu vou ficar falando mal dela. Então é assim, aí ela encosta na gente. Ela não te conhece, ela não tem raiva de você, ela não tem nada contra, apenas ela sentiu bem do teu lado. Ela sentiu bem do teu lado, ela fica lá, pertinho de você, porque ela está gostando de ficar. Só que devagarzinho, aquilo que ela vai sentindo vai passando para a gente. A gente vai sentindo, enquanto ela se sente bem, porque, olha, ela perdeu o corpo físico. Ela não tem mais o magnetismo do corpo físico. Ela sente falta disso, é como um alimento para ela. Então ela encosta na gente, a gente tem um corpo físico, então ela começa a se alimentar do nosso magnetismo animal. Ao mesmo tempo que ela vai passando para nós um processo de irradiação, os sentimentos dela, tanto moral, espiritual como físico. Então a gente de repente começa a sentir um desconforto. A gente não sabe explicar direito o que é. A gente perde o sono, então dá insônia. A gente perde o apetite ou aumenta o apetite. A gente gosta de uma cachaçinha, aí gosta mais.
A gente gosta de falar mal da vizinha, e a gente fala mais porque a pessoa gosta. Então, o que acontece? A gente vai trocando energia com aquela pessoa. Não existe ódio aí, não existe aquela perseguição. Isso se chama encosto. Encosto. Como é que a gente cura isso? Simples. Sem precisar vir do centro. Oração. Primeiro, oração e mudar o padrão vibratório. Percebe que alguma coisa está te incomodando, então muda o padrão vibratório. Não fala mais mal da vizinha, começa a falar bem. Porque aí o sujeito que está do teu lado, ele vai falar, pô, não está legal ficar aqui, ela não faz o que eu quero. E ele vai embora, vai para outro, ele não tem nada a ver com você, vai para outro, você se livra. Então, oração e mudança. Mas às vezes a gente não percebe isso. Então a gente vem onde? Na casa espírita, ou vai na igreja, ou vai num templo, não importa. Vai numa casa de oração. Quando a gente vem na casa de oração, desde lá de fora, já ficam por ali alguns mentores, alguns espíritos, amigos da casa, protetores da casa, que quando você chega, você vem junto com a sua companhia e eles já vão falar, ô irmão, vem cá, o que você está fazendo aí junto com ela, com ele? Ah, não estou fazendo nada, é que eu gosto de ficar com ela. Ah, vem aqui, vamos ali, vamos escutar uma palestra. É bem amigável a coisa. Então ele é levado num cantinho, provavelmente aqui tem alguns, só eu trouxe uns 10. Fazer o quê, né? Então, eles ficam aqui sentados, alguns nas macas, se ele estiver doente. A gente não está vendo aqui, mas tem médium aqui, tem gente que pode sentir, pode ver. E ficam ouvindo também essas besteiradas todas que eu falo, ficam tomando passe, e vocês também ficam aqui tomando passe espiritual, a gente não está vendo. Mas os mentores estão aí, trabalhando atrás de cada um, olhando o corpo físico. Qual é o propósito disso? O propósito é repor as energias que a gente perde no processo de encosto. Porque, lembra que eu falei que ele precisa do magnetismo? Então ele vai sugando o nosso magnetismo. A gente vai enfraquecendo espiritualmente, mentalmente. Então nessa hora, os mentores vêm, através de passe, e recolocam o magnetismo que a gente perdeu. O nosso amigo é tratado, evangelizado e vai seguir a vida espiritual dele. E nós aqui também somos tratados e vamos seguir a nossa vida. Só que com um detalhe, se a gente continuar igual, aquele foi tratado, mas a gente vai pegar outro. Aí começa tudo de novo. Aí é mais uma semana de desconforto, de insônia e por aí vai. Então esse é um processo simples, é um processo de obsessão simples, que é só a gente mudar de comportamento, a gente resolve. Para isso que Jesus falava assim, orai e vigiai. Orai para você estar em contato com a espiritualidade, vigiar os seus atos, suas atitudes, seus pensamentos, porque alguém quer uma companhia que está sofrendo? Uma companhia espiritual assim? Ninguém quer. A gente quer uma companhia que vem nos colocar para cima, que vem nos alegrar, que vem nos motivar, nos dar força, nos dar ânimo, alegria. Agora, uma companhia que toda doente, tudo bem, ela vai ser tratada, mas não é o caso nosso, nós não estamos aqui para isso. Então, se a gente não quer ter esse tipo de companhia, a primeira coisa, a gente tem que ter uma vibração que atraia companhias boas. Companhias evangelizadas. Companhia que quando você pensa em fazer um negócio, ela te incentiva, te anima, que te dê intuição para você sair de uma fria que provavelmente você vai entrar. Tem um livro que chama, acho que Redenção,
e que mostra claramente uma pessoa num processo de obsessão simples e que vai se tornando grave. O que acontece? No caso, ele tinha problema com bebida. Então ele estava na casa dele, com aquelas companhias, e ele, vou tomar uma. Isso era a vontade dele. Levantou, foi lá, tomou uma. A companhia que está do lado, que também gostava, começa a usufruir daquele vapor alcoólico. Então, Roberto, vem cá, faz favor. Você é o meu encarnado, eu sou o seu obsessor. Não. Aceita? Não fazia o contrário. Não. Aceita? Aceita. Então tá bom. Normalmente é o contrário. Não, mas aqui eu sou obsessor. Então, toma uma aí. Faz de quantas? Olha, ó. Deixa eu tomar também. Não, toma de novo, ainda não estava preparado. A gente não ensaiou, viu? Aí, ó. Tá vendo? Ele tomou, mas o Espírito também aproveitou. Tava gostoso, né? Aí ele fala assim, ó. Toma mais uma. Quando ele fala assim, toma mais uma, na mente dele parece que é a ideia dele. Mas não é. É minha, obsessor. Envolveu ele, né? Toma mais uma. E assim vai. Até nós dois ficar bêbados. Os dois ficam bêbados. Obrigado, meu encarnado. Eu nunca tive um encarnado tão bonitinho assim, viu? Eita, nós. Então, assim, aí começa a agir como o obsessor quer. Perde o controle. Chega a ponto, gente, de que se vem aparecer um outro obsessor, esse aqui não deixa. Falou, meu, aqui não. Aqui é meu. Aqui, vai para outra freguesia. Esse é meu. Esse encarnado é meu. Exatamente assim. Eles chegam a brigar, sair no tapa. Sair no tapa por conta de ser dono do obsessor. E isso vai, se ele não se tratar, se ele não mudar, isso vai vir uma companhia e ele vai passando as doenças dele para aquele e vira uma companhia por anos. E a pessoa às vezes não percebe. Por isso que nós temos que ser evangelizados. Não é porque a gente precisa ter religião, não é porque a gente precisa ser carola, é para a gente se livrar disso. Quantas pessoas no mundo estão passando por problemas de depressão, de angústia, de tristeza e nem sabem por quê? Vai me dizer que vocês nunca sentiram aquilo que eu sinto de vez em quando? Puxa vida, estou triste e nem sei por que eu estou triste. Às vezes estou no carro, dirigindo, indo trabalhar, falando, nossa, mas estou com uma tristeza, mas por que será? Está tudo normal. Falo, puxa vida, estou recebendo a influência de alguém. E às vezes também estou muito alegre, né? Então, assim, a gente tem que ter domínio da gente mesmo. Então, esse é um processo simples. Todo mundo passa, todo mundo sofre com isso, mas todo mundo se livra se quiser. Agora, a gente tem um processo mais profundo de obsessão. Jesus falou assim, olha, antes de vir fazer a sua oferenda no altar, ou seja, antes de você ir até o pé do altar, fazer a sua reza, fazer a sua oração, fazer a sua oferenda, vá e reconcilia-te com os teus inimigos, enquanto ainda estão no caminho. Olha que legal. Vai, se reconcilia com aqueles que você tem alguma picuinha enquanto vocês estão vivos, enquanto não tem nenhum morto. Porque a hora que o sujeito lá morrer e tiver raiva de você, porque vocês têm alguma desavença, ele poderá te perseguir. Agora, aí ele percebe, ó, eu não tenho mais corpo, ela não me vê mais,
Eu vejo ela, eu vejo ele, mas ela não me vê. Então eu vou começar a perseguir essa pessoa, porque ele tem raiva. Vocês não se acertaram, não se perdoaram. Processos assim, gente, de 1000, 2000 anos que vem. Um está vivo, é obsediado pelo outro. Aí morre, o outro reencarna e inverte a situação e assim vai. Até que chega uma hora, para tudo, vamos fazer as pazes. Aí um nasce como mãe e filho, marido e mulher, sogra e genro, aí é dureza. Cunhado que pede dinheiro emprestado e não paga, geralmente. Então é assim. Então esse é um processo mais profundo, porque existe uma mágoa anterior, existe um problema anterior. E isso aí é um pouco mais de trabalho para a gente resolver, quando a gente está passando por isso. Primeiro que a gente precisa, perdão. Olha só que palavrinha, perdão. Vanderlei, mas eu vou perdoar, eu nem sei o que, não importa, perdoa. Começa, não adianta, gente. O que eu estou falando para vocês é que eu li, eu aprendi em algum canto. Então, olha, não tem jeito, perdão. Então, nas suas orações, que é quando você faz, você vai se mentalizar com os seus mentores e vai falar, meus amigos, olha, me perdoe, aquele mal que eu fiz para alguém que eu nem sei quem é, me perdoe. Eu fiz por ignorância, porque eu não sabia, hoje eu não faria de novo. Você nem sabe o que você fez, mas perdão. A gente sempre fez mal para alguém, senão a gente não estaria vivendo nesse planeta. Aqui é um planeta de provas e expiação. Aqui não tem santo. Com exceção de 2 ou 3 que estão aqui. Né, Tarcísio? Não? Não é nada. Então, o resto aqui é tudo pecador. Tudo pecador. Então a gente cometeu pecado. Se não foi nessa vida, foi na outra. Se não foi na outra, foi na outra. Então a gente vai pedir perdão. Quando a gente pede esse perdão sinceramente, se a gente tiver um perseguidor, ele vai se comover. Talvez não na primeira vez. Talvez ele vai pensar assim, agora você pede perdão, mas na outra, quando você me roubou minha fazenda lá em 1435, você não importa. Vou pedir perdão para você, vou pedir perdão para ele, vou pedir perdão para a vida e vou começar e vou perdoar. E vou perdoar também. Tem que fazer assim, senão não tem jeito. E aí, qual que é o outro caminho? Aí volta. Prece, evangelização e uma coisa fundamental. Trabalho em benefício do próximo. Já dizia Tiago, quando Jesus morreu na cruz, os apóstolos fugiram todos, com medo também de serem mortos. Depois eles voltaram aos poucos. Eles voltaram e espalharam pelo mundo da época e começaram a pregar. Então, aparece Paulo, alguns anos depois, e o Paulo começa a pregar a fé. Então Paulo falava que tinha que ter fé, e tem que ter fé. Mas Tiago ficou cuidando de uma casa lá em Jerusalém que chamava Casa do Caminho. Essa casa acolhia aqueles viajantes que eram assaltados nas estradas, apanhavam, mulheres que eram jogadas na rua, crianças abandonadas. Então era uma casa de atendimento social. Então ele ficava ali organizando aquilo, trabalhando. Então ele falava assim, a fé sem obras é o quê? É morta. Então, gente, perdão, peço perdão e perdoo. Oro e vigio e faço um trabalho voluntário. Qualquer um, que a pessoa mais se identifica. Benefício do outro. Porque a gente vive a vida em nosso benefício. A gente está aqui para isso. A gente estuda, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente compra as coisas que a gente gosta,
a gente dá risada, a gente viaja, come pizza, pão com ovo. Mais tarde, se Deus quiser, estarei ali diante daquele pão com ovo maravilhoso, né? Porque eu não jantei até agora, não sei quem já jantou, mas eu já não janto quando eu venho aqui, porque eu fico lembrando do pão com ovo. Eu não sei, essa casa e pão com ovo me une, não sei o que acontece aqui. Cada vez que eu venho aqui eu sinto saudade de pão com ovo, Roberto. Impressionante, você acha que é de outra vida, não é possível. Nós vamos ter que fazer uma vaquinha aqui para a gente arrecadar dinheiro, fazer uma cozinha aqui e fritar na hora. Vai ser uma maravilha. Você já pensou, gente? Todo mundo aqui comendo pão com ovo? Ave Maria. Bom, então a gente faz tudo isso para nós, mas a gente tem que fazer para o outro também. Tem uma hora que a gente tem que se desprender da gente mesmo e fazer para o outro. Porque esse trabalho que a gente vai fazer para o outro, ele tem duas coisas legais. Uma, a gente se sente bem. Quando a gente faz alguma coisa, a gente se sente vaidoso. Não tem importância. Não tem importância. A gente se sente bem. O nosso coração se enche de alegria. Todo mundo já fez alguma coisa legal para os outros. Todo mundo já fez. E o legal é que essa outra pessoa vai fazer uma prece pela gente. Olha, quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? Bastante. Vocês lembram uma passagem que o André Luiz encontra uma ex-paciente dele lá? Uma mulher chata pra chu. E aí, ele não queria nem papo com ela, porque ela era, quando viva chata, morta chata, e ele não queria nem papo. Depois ele conversando com o mentor, a conversa girou mais ou menos assim: mas quantas pessoas rezavam por mim? Ele falou: 2. Quem? Sua mãe e aquela mulher chata lá. Ué, mas é verdade, porque ele fazia o bem para ela, ela rezava para ele. Olha só que legal. Então, são 2 pessoas rezando por mim, eu e mais aquela. Não é legal? O que é melhor? Uma pessoa rezando pela gente, Deus, ajude aí, ajuda o Marcos, que o Marcos é um homem caridoso, ele ajuda bem, ele cuida dos porquinhos dele lá com carinho, os cavalinhos, não é? Então, ou assim, que vai para o raio que os parta. Meu avô falava muito isso, português, né? Então, assim, então é melhor, a gente tem que pensar nisso. Porque a hora que a gente começa a fazer esse trabalho voluntário, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se sente bem, se a gente tiver uma companhia desagradável, ele vai começar a ficar sem jeito, gente. Ele vai falar: caramba, eu estou perseguindo esse cara e esse cara é tão boa gente, olha aí, ajuda os outros, o que eu estou fazendo? E ele sabe o que ele pode se tornar? Parceiro nosso de trabalho. Aí, parceiro nosso. E aí ele começa a proteger a gente, porque ele conhece os truques do processo obsessivo, ele sabe fazer. E ele vai nos proteger. Então é assim que funciona na espiritualidade. Porque eles lá, quando eles querem perseguir a gente, eles também fazem curso. O Tarcísio falou que eu vim aqui de vez em quando dar curso de passe e tal. Eles lá também aprendem técnicas de obsessão, de telepatia, de como induzir pessoas. A gente não faz curso aqui de liderança, não é? Lá em RH não faz curso de liderança, como trabalhar com pessoas, extrair o máximo das pessoas, para que ela seja bem-sucedida profissionalmente. Lá também. Tem os magos lá. Tem aqueles chefões lá que vivem na escuridão, na lama, no umbral, que manipulam as pessoas. Aqui também na Terra tem aquelas pessoas que têm facilidade de dominar os outros e que levam os outros para o caos. Haja vista as guerras mundiais que a gente já teve. Por quê? Meia dúzia de maluco induzindo uma população inteira a guerrear com um outro que não tem nada a ver. Não está acontecendo isso no mundo hoje. Está acontecendo isso.
Então, pessoas que têm o poder, magnetismo suficiente para envolver os outros. Lá também tem, também se aprende. Então, a gente tem que se proteger. A gente tem que se proteger. E a gente tem condições. A gente tem condições de fazer isso. A gente tem condições de sair vitorioso dessa jornada que é viver na Terra. É claro, a gente não é plenamente feliz aqui. A gente tem momentos de felicidade. Mas a gente também não é plenamente triste, infeliz. A gente tem momentos de infelicidade. É assim, para todo mundo. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Todo mundo está no mesmo barco. Quem está aqui falando, quem está aqui dando passe, quem está aqui recebendo espírito, todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor que ninguém, não. Até porque o próprio planeta Terra não permite. Vocês já viram alguém morrer diferente? Já ouviram falar? Morreu a rainha agora há pouco tempo. Será porque ela era rainha? Tudo bem que ela viveu 96 anos, né? Mas a sogra do meu irmão viveu 101. Mas ela era a rainha também, rainha lá da casa deles. Assim como a gente é rei e rainha da nossa casa. Então é assim, não tem jeito, nós estamos todos no mesmo barco, nós precisamos um do outro. Por que a gente precisa um do outro? Porque, olha, gente, nós temos ainda muita encarnação pela frente. A gente ainda vai morrer muitas vezes e vai reencarnar muitas vezes. A gente vai ter que passar por outras experiências. E pode ser que a gente reencarne numa família totalmente desmantelada. Porque existe. Talvez a gente reencarne num lugar desse para a gente ajudar aquela família a se levantar. Talvez a gente reencarne com doença, dependendo da nossa esteira kármica. Talvez a gente reencarne com uma deficiência. E talvez a gente precise aprender, numa próxima vida, a trabalhar a nossa humildade, que talvez a gente não tenha aqui. E a gente talvez precise da caridade do outro. Então, se eu fizer agora, quem sabe na outra vida eu vá precisar. E alguém vai se lembrar. E quando eu fizer a caridade, que eu faça a caridade, sem problema nenhum. Que eu faça desde o meu coração. Desde o melhor que eu tenho. Se a gente vai dar o tempo nosso para alguém, vamos dar o melhor que a gente tem. Não é ficar ouvindo a pessoa ou vendo o celular na outra mão. Espera aí, deixa eu ver aqui a mensagem. Não. Quando a gente vai trazer uma bolacha aqui, para a Silene montar a cesta básica, que ela dá para as pessoas, traga uma bolacha importada, gente. Pelo amor de Deus, traz essa bolacha Maria, maisena, ninguém aguenta mais. Não. Vai que ela quer comer uma bolachinha quando ela está montando a cesta, vai comer Maria? Não, traz aquela com recheio, legal. Não é? Quando vai doar roupa, na campanha dá uma roupa boa, não aquela rasgada, faltando botão. Sabe por quê? Porque lá no cosmos, no universo, vão registrar lá. Vanderlei, roupa rasgada, furada, faltando botão. Bolacha, Maria Maisena. Alimento, sal e açúcar. Não é isso? Ó, teve uma época que na minha casa tinha uns 400 quilos de sal. Verdade, gente, não estou mentindo. Porque a gente fazia palestra e pedia alimento, depois levava embora, tudo sal. Aí eu falava para a Mara, o que a gente faz com esse sal? Eu falava, vou fazer um trabalho lá na creche, começou a pintar sal, a gente não tinha onde pôr. Ô, verdade, gente. Nunca eu vi um filé mignon, um peixinho, nada. Sal, açúcar. Vinagre também de vez em quando aparecia. Então é assim. Então tá lá, escrito lá. Na outra vida, ou ainda nessa, eu posso precisar, não posso? Vai falar assim, ó, o Vanderlei está precisando de comida. Vamos olhar a ficha. Sal e açúcar, dá para ele. Ele está precisando de roupa, aquela rasgada. Bolacha, Maria.
É assim que funciona, gente. O universo vê tudo que a gente faz. Eu posso enganar vocês aqui. Posso. Vocês podem me enganar, não tem problema. Mas o universo a gente não engana. Existe uma coisa que depois vocês procuram para saber que chama registros acásicos. Tem lá desde a formação do mundo, está tudo registrado lá. Procurem depois na internet, né? Vê o que é isso. Registros acásicos. Está tudo lá. Tem alguns médios que têm a capacidade de ir lá, olhar o registro e voltar e contar o que aconteceu há 2000 anos atrás, porque está tudo registrado lá. O que a gente faz fica registrado, não tem jeito. Se fica registrado lá, fica registrado aonde? No nosso corpo espiritual. Então, o que acontece? Quando eu estou despido desse corpo físico, só com o meu corpo espiritual, todo mundo vê o que está ali. Hoje eu ponho uma roupa e escondo tudo. Depois que eu morro, não escondo nada. E o André Luiz diz uma coisa que é pior ainda, gente. Que a gente lá no espaço cheira, exala cheiro. Aquele que é mau, fede. Aquele que é bonzinho, é cheiroso. Você quer feder ou quer ficar com cheirinho de uma alfazema? Hã? Você que sabe. Ué, tem pessoa que chega perto da gente assim, viva, a gente já não gosta muito. Já dá um passo de lado, ou não? Ou só comigo acontece isso? Com vocês não, que vocês são todos espírito evoluído. E tem gente que quando chega perto você já quer logo abraçar, você já quer ficar junto, porque aquela pessoa é maravilhosa, você fica o dia inteiro com ela. Porque é uma pessoa que tem boa energia. Você quer ser isso, você quer ser isso, eu quero ser isso, eu não consigo ainda, mas estou tentando. Está difícil, gente, está difícil. Mas estou tentando. E para Deus é melhor um diabinho querendo evoluir do que um anjo parado. É assim que funciona. Eu vou fazer o quê? E graças a Deus que de vez em quando alguém me chama para vir falar essas bobagens todas que eu falo. Graças a Deus. Por quê? Porque meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Eu sou o primeiro a escutar o que eu mesmo falo. Aí eu saio daqui e falo, Vanderlei do céu, você fala... Quantos anos que eu falo a mesma coisa? E não aprendeu ainda? E eu falo, mas eu vou aprender um dia. O senhor deixa eu viver aqui mais uns 200 anos, que eu vou aprender. Bom, gente, o recado era esse, já passei do horário, a Silene já está olhando para mim. Feio não, porque ela não consegue olhar feio, mas eu agradeço a paciência de vocês, o convite, agradeço o meu companheiro de teatro, o Roberto, meu encarnado predileto. Desejo a vocês muita saúde, paz e prosperidade. Que Jesus abençoe a todos e fiquem com Deus. Obrigado, gente.